Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem para brilhar, resplandecer o meu. Boa noite, gente. O pessoal tá chegando aí. Tá bom o áudio aí? Estão ouvindo bem? Dá um joinha pra gente se estiver dando tudo certo. Aqui no Facebook também. Boa noite também, já estamos aqui também. No Instagram também. Já já vamos começar. Doutora Michele tá por aí também. Deve estar frio aí em Prudentópolis, né? Se aqui em Londrina tá friozinho, imagina aí. Muito frio, né? Imagina. Imaginei. Eu vi hoje no jornal em Guarapuava, o pessoal com frio. Fiquei imaginando aí. Falei, imagina lá na região. Boa noite, gente. Muito bom estar mais uma vez aqui com vocês. Essa quarta-feira gelada, acho que em todo canto aí, né? Todo lugar tá um pouco friozinho, em alguns lugares mais frio com certeza, outros menos, mas todo lugar deve estar geladinho hoje, né? Deve estar um pouquinho de frio. E vamos esquentar o nosso coração, né? Com a palavra de Deus, que é aquilo que aquece a nossa alma, né? Aquece o nosso espírito. Amém? Nós estamos então dando sequência no nosso estudo no livro de Filemon. Na verdade são meditações que estamos fazendo, né, no livro de Filemon, na epístola do apóstolo Paulo a Filemon. Já são 3 semanas aí que estamos acompanhando, né, ou lendo esses textos e meditando nesses textos, aprendendo, tirando lições práticas, né, para a nossa vida nos tempos de hoje, a respeito do que é ser um cristão, do que é ser um discípulo de Jesus Cristo, do que é ser um servo de Jesus Cristo, aprendendo com o apóstolo Paulo, aprendendo com Filemon, aprendendo com Onésimo, enfim, com esses homens e mulheres também, né, que estão descritos na Bíblia e que tem tanto a nos ensinar a respeito da nossa caminhada cristã aqui na Terra. E hoje a gente vai dar sequência, né, vamos dar sequência a essa série de meditações que a gente está fazendo aqui na Epístola de Paulo a Filemon. Então gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia em Filemon. Filemon tem um capítulo só, né? Então a gente tem só a sequência de versículos, é uma carta, né? E a gente vai ler alguns versículos agora no início, depois a gente pode passar por outros também,
para tratar do tema que a gente vai tratar hoje. Amém? Então vamos lá, vamos ler a Escritura. A palavra de Deus diz o seguinte: Paulo, Filemão 1, né, no caso. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Versículo 4. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti, nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Vamos parar por aqui, depois a gente lê mais um pouco, lê mais alguns trechos. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa noite, nós te louvamos pelo cuidado, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pelo zelo. E nesta noite nós queremos demonstrar gratidão ao Senhor por todo o cuidado que o Senhor tem tido conosco, Pai. Que esta noite seja uma noite abençoada na tua presença, que mesmo à distância como nós estamos, devido a tudo que estamos passando, possamos, Pai, como irmãos e irmãs, nos aproximarmos de Ti por meio da Tua palavra, como uma família, Pai, como filhos e filhas que o Senhor tem chamado, Deus. Ensina-nos, Pai, a Tua palavra, ensina-nos, Senhor, a Tua Escritura, os Teus mandamentos. Guarda, Pai, e escreve os Teus mandamentos, ó Deus, nos nossos corações, Pai, para que venhamos, Senhor, andar de acordo com a Tua vontade, de acordo com o Teu desejo. Nesta noite eu te peço, ó Deus, abre o nosso entendimento, prepara o nosso coração, que seja uma noite repleta da Tua presença, das Tuas bênçãos e principalmente da verdade que nos liberta, que é a Tua palavra, Pai. Nós te louvamos e te exaltamos. Te pedimos, ó Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas transgressões, nossas falhas, e tudo aquilo que possa tentar roubar ou atrapalhar, Senhor, o nosso aprendizado, que em nome de Jesus, Pai amado, seja caia por terra, seja desfeito, e a Tua vontade seja feita plenamente conforme o Senhor deseja, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Nós estamos então, como eu estava dizendo, né, passando aí por alguns textos, por alguns versículos de Filemão e aprendendo algumas questões em cima dessa carta tão breve, mas que tem tantas coisas maravilhosas para nos ensinar. Nós começamos falando a respeito do amor de Cristo, do amor que essa carta exala, do amor que precisa fazer parte da vida do cristão. Então nós fizemos aí um panorama a respeito disso na primeira mensagem, mostrando, né, demonstrando como o apóstolo Paulo apresenta esse amor sacrificial, entendeu? Inclusive, para nos trazer esse entendimento da profundidade do amor de Deus, da profundidade do amor do cristão, de como um cristão deve viver. Passamos ali pelo período em que Paulo se apresenta como prisioneiro e como nós fomos libertos por meio de Cristo da escravidão e da prisão do pecado. E hoje fomos de certa forma aprisionados nele. Estamos grudados em Jesus Cristo e vivemos uma vida a Ele, para Ele, por Ele, movidos pela sua vontade. E ainda que nos custe a liberdade, ainda que nos custe muito, jamais o abandonaremos. Além disso, falamos também
como, mesmo em meio a prisões ou situações difíceis, o Senhor pode trazer e gerar coisas maravilhosas, como Ele fez com o apóstolo Paulo, que gerou a Onésimo, como ele mesmo descreve nas suas algemas no período de prisão. E na semana passada, eu já ia falar ontem, né? Mas na semana passada a gente falou sobre a comunhão, sobre essa fraternidade que há entre a igreja, sobre esse companheirismo que há entre aqueles que são chamados para serem filhos e filhas, os que são convocados ao Evangelho, e como são convocados a serem, como o apóstolo Paulo escreve, né, ao seu amado irmão Filemon, cooperadores de Cristo. Como todos nós, independente de estrutura física, independente de ministério ou qualquer coisa, independente de qualquer estrutura que possamos pensar, somos cooperadores desse reino e precisamos agir como tal, como Filemon agia em Colossos, reunindo a sua igreja, reunindo a igreja de Cristo na sua casa e dando todo o amparo e demonstrando todo o amor cristão e reanimando aqueles que precisavam, trazendo ânimo àqueles que estavam necessitados, abraçando os que precisavam, proclamando a boa nova, a coisa mais importante que nós temos, que é o Evangelho, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, aquilo que Ele nos deixou como uma joia preciosa. E agora a gente chega nessa quarta parte, em que nós lemos aqui até o versículo 7, e nós queremos enfatizar principalmente o versículo 4, e também obviamente até o 7, onde o apóstolo Paulo fala sobre o que ele escreve, né? Como ele escreve: dou graças a meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Nós vamos falar sobre orações, sobre como nós cristãos, irmãos e irmãs em Cristo, podemos e devemos derramar as nossas orações aos pés do nosso Deus em prol dos nossos queridos irmãos e irmãs. E quando a gente vai falando em oração, é muito interessante porque eu tenho duas avós, né, que estão vivas, graças a Deus, tanto a materna quanto a avó paterna, e ambas são mulheres de oração, mesmo com a idade avançada, ambas aí passando dos 80 anos, com as dificuldades da idade, elas ainda se mantêm firmes nessa prática da oração. São mulheres que oram todos os dias, até de joelho quando conseguem. Por causa da idade, às vezes ainda tem um pouco de dificuldade nesse sentido. E sempre que eu as encontro e converso com elas, eu digo a elas: vó, não esquece de orar por mim, né? Até para ter uma avó, inclusive eu até brinco com a avó: entrega o manto, vó. Revela aí, vó. Brincando com ela, obviamente, né? Mas são mulheres de oração. E sempre que eu digo para elas, né, vó, ora por mim, não esquece de orar por mim, não esquece de colocar o meu nome nas suas orações, de se lembrar de mim nas suas orações, elas sempre respondem, né, com aquela vozinha mansa de quem já está na idade, né, que eu nunca esqueço de orar por você, né, eu sempre estou orando por você. E como é bom a gente saber que existe, né, alguém que está em oração pela vida da gente, que de alguma forma se lembra de você nas orações, seja pela manhã, seja à noite, não importa o horário em que elas param para orar, mas como é reconfortante saber que ao fazer isso, dentre tantos nomes e tantas pessoas que elas possam se lembrar e situações que elas possam se lembrar, elas se lembram de você. Não é bom isso? Não é bom você saber disso? Eu, por exemplo, fico extremamente
alegre por saber que as minhas avós estão orando por mim, como sei que minha mãe está orando por mim, como sei que minha esposa ora por mim, como sei, imagino, né, que outras pessoas também oram. E isso vai te trazendo um conforto. Como eu fico feliz quando meu pai me liga e diz que estava orando por mim, as minhas filhas, tudo isso nos traz, nos aquece o coração. Porque nos traz a lembrança que existem pessoas que se preocupam conosco e que estão fazendo a coisa mais importante e poderosa que poderiam fazer, que é interceder por nós, que é colocar o nosso nome, a nossa pessoa, vamos dizer assim, na presença de Deus, intercedendo por nós. O apóstolo Paulo pensava exatamente desta forma. Logo após finalizar as suas saudações iniciais de sua carta, nesse caso, né, nessa carta, ele escreve o seguinte: dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de você nas minhas orações. Não é apenas pelo fato de ser lembrado em oração pelo próximo, poder trazer assim, um conforto aos irmãos. Ele não escreve assim só para: olha, eu estou lembrando de vocês aqui, eu não esqueço de vocês. Isso já seria uma coisa maravilhosa de se escrever e se dizer, como ele estava dizendo a Filemon e a todos os outros que se reuniam na igreja ou na casa de Filemon. Mas há também o fato de que o apóstolo sempre partiu da ideia de que esta oração que ele faz, essa oração, essa prática de orar, era a forma como ele poderia interceder por aqueles que inclusive estavam distantes, mas que faziam parte do seu ministério, no sentido de protegê-los, de guardá-los, de amá-los, de demonstrar cuidado pela vida deles, de demonstrar amor pela vida deles, de demonstrar importância na vida deles, de demonstrar interesse pela vida deles. Era um sinal de que ele não só se lembrava deles, mas a lembrança era tão boa e tão agradável que o fazia interceder junto ao Deus que ele cria, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus que poderia fazer muito mais do que ele poderia fazer por aqueles homens e mulheres, ao Deus que infinitamente mais poderia protegê-los, poderia guardá-los, poderia de certa forma amá-los e fazê-los sentir-se amados. O que o apóstolo Paulo estava trazendo àqueles irmãos era não só o conhecimento de que eles estavam guardados em sua memória, em sua mente, de alguma forma carinhosa, mas que esse carinho e esse amor que ele tinha por eles era tanto, a ponto de o apóstolo trazer o nome de cada um deles, a ponto de o apóstolo Paulo trazer a vida deles diante daquele que ele reconhecia como o ser mais importante e poderoso e soberano da face da terra. Ele não estava só se lembrando deles, mas ele estava colocando eles, seus irmãos e irmãs, diante da presença do Pai, intercedendo por eles, porque Paulo entendia o poder da oração, compreendia que a intercessão poderia produzir o que ele por si só não poderia trazer o conforto que talvez nem se ele estivesse presencialmente com eles poderia trazer, mas que o Espírito Santo de Deus, que ouve as suas orações, poderia levar a eles. Um abraço que ele não poderia dar,
o aconchego que ele não poderia dar. A palavra de fé, a palavra trazida ao coração, que poderia trazer o conforto e a esperança que ele não poderia levar pessoalmente, mas o Espírito Santo poderia trazer isso a eles, por meio da oração e da intercessão que ele fazia. O apóstolo Paulo, ele tinha tanta convicção disso, que não é incomum você encontrar nas cartas dele essa preocupação de enfatizar a sua intercessão pelos irmãos. Em Efésios capítulo 1, versículo 15 ao 16, ele diz o seguinte: por isso, também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus, e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Isso é uma palavra linda, que exala esse amor que o apóstolo Paulo tinha pelas igrejas, pelas vidas que estavam sendo regeneradas, muitas ocorrendo sem que ele estivesse presente. Olha o que ele diz: ouvindo a respeito da fé que vocês têm no Senhor. Eu não estou vendo, eu não estou vivendo com vocês, eu não estou participando em carne e osso nesse momento com vocês, mas eu sei que aquilo que foi ministrado, aquilo que foi deixado, aquilo que chegou até vocês, tem gerado algo, tem gerado frutos, tem dado resultado. A fé de vocês não tem sido em vão, pelo contrário, coisas maravilhosas têm sido realizadas no meio de vocês. E ao ouvir isso, ainda que eu não esteja vendo, ao ouvir isso, eu me alegro com Cristo Jesus. Dou graças a Deus por tudo aquilo que o Senhor tem feito no meio de vocês. Olha só, ainda que eu não esteja aí, ainda que eu esteja só ouvindo, mas eu me alegro, dou graças, regozijo diante de Deus, apresento isso diante das minhas orações e menciono vocês. Eu trago vocês diante de Deus com as minhas orações, se alegrando por tudo aquilo que Deus está fazendo e pelo que eu tenho apenas ouvido falar. A fé que o apóstolo Paulo tinha na oração que ele mantinha e na comunicação que era, essa oração dele com Deus, o fazia contar a respeito de todos aqueles dos quais o Evangelho estava sendo alcançado, estava mudando e transformando vida. Isso o alegrava, ele fazia questão de, nas suas orações, chegar diante do Pai e dizer: Pai, o Senhor tem visto que coisa maravilhosa está acontecendo em Éfeso. Eu me alegro porque fulano tem sido restaurado, porque o outro lá também ouviu a palavra e tem sido transformado. Quando a gente lê, para você ver como é constante isso, em Filipenses capítulo 1, versículo 3 ao 4. Olha o que ele diz: dou graças ao meu Deus por tudo o que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Em todas as minhas orações. É como se eu fico imaginando o tamanho da caderneta de oração que o apóstolo Paulo precisava ter para se lembrar de tantas e tantas pessoas, mas e como isso era algo que alegrava o coração dele. Não era algo do qual ele colocava os nomes como um lamento. Ai meu Deus, olha essa pessoa, olha esse fulano, olha esse ciclano aqui, dá um jeito nisso. Não, pelo contrário, você vê ele sempre: eu dou graças a Deus pela vida de vocês. Eu me alegro. Ele diz: com alegria.
A forma como ele se lembrava dos irmãos, como ele se lembrava do que Deus estava fazendo na igreja em Éfeso, em Filipe, lá com os filipenses, em todos os lugares onde ele passou, ou pelo menos enviou os seus missionários, ou enviou cartas, ou foi, se não foi presencialmente, chegou por meio da sua palavra escrita, ou por meio dos que foram enviados por ele. Mas tudo isso que acontecia, a forma que o evangelho ampliava e transformava a vida, gerava uma alegria no coração dele, a ponto dele ser grato diante de Deus. Com gratidão ele se apresentava diante de Deus, se alegrava por cada vida, por cada irmão e irmã que se encontravam com Cristo. Uns de ouvir falar, outros, como ele diz em Filipenses, que ele lembrava. E ao lembrar dos irmãos, isso trazia alegria ao coração dele. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2 ao 3, ele diz: sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações, e sem cessar, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que tem em nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, eles se alegraram com os irmãos tessalonicenses por tudo aquilo que Deus tem feito na vida deles, se lembrando disso, fazendo menção nas suas orações, sem cessar, lembrando-se diante de Deus das coisas maravilhosas que a fé tem operado no meio deles, da dedicação e do amor que há entre eles, da firmeza, da esperança que eles têm no Senhor Jesus Cristo, de não regredirem, mas permanecerem firmes na fé. Isso faz o apóstolo Paulo se encher de gratidão diante de Deus e trazer diante do Pai as suas orações pelos seus irmãos e irmãs. A gente viu isso na carta ao seu amado Filemão. Nós vimos ele escrevendo da mesma forma às igrejas, como alguns exemplos. Mas também nas suas cartas pastorais, como em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 3, ele diz: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com a consciência limpa, porque sem cessar lembro de vocês nas minhas orações, noite e dia. Agora ele escrevendo ao amado Timóteo, seu filho amado Timóteo, dizendo que dá graças a Deus, ao Deus que ele serve, ao Deus dos seus antepassados, que ele serve desde sempre com a consciência limpa agora, em quem ele ora sem cessar e lembra, mais uma vez ele colocando-se noite e dia em intercessão pelos irmãos, dando graça por aquilo que Deus está fazendo na vida dele, graça por aquilo que Deus tem realizado por meio do ministério dele, porque nós sabemos que Timóteo foi enviado. E nós poderíamos citar tantas e tantas outras vezes. Em Romanos e qualquer outra carta que você pegar do apóstolo Paulo, ele demonstra sua intercessão aos seus irmãos espalhados por todo canto em que o evangelho tem chegado. A todo instante Paulo ensina com palavras, mas também com prática a importância da intercessão, da oração pelos irmãos e irmãs. E eu fico imaginando, e aí você pode tentar usar sua criatividade e imaginação comigo também. Eu fico imaginando se nós estivéssemos em um culto em que o apóstolo Paulo estivesse presente e ele dissesse que ao final do culto ele iria orar pelos irmãos que tivessem interesse, que poderiam ir lá à frente, procurá-lo, e depois ele ia orar por eles. Eu imagino que muitos o iriam procurar, e
pedindo que ele orasse por eles, isso seria absolutamente normal. Provavelmente se eu estivesse, eu seria um desses. Queria lá pedir pro apóstolo Paulo: apóstolo Paulo, você não faz uma oração por mim, por favor? Mas o que chama atenção também na carta do apóstolo Paulo a Filemon, em outras tantas, mas nós estamos falando de Filemon, é que já no finalzinho da carta, ele escreve o seguinte, preste atenção no que ele escreve. Filemon, versículo 22. E, ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que, por meio das orações de vocês, eu lhe seja restituído. Por meio das orações de vocês, eu lhe seja restituído. Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo, que intercede por tantas e tantas igrejas, por irmãos e irmãs, agora escreve também, ali em Filemon 22, que ele confia nas orações dos irmãos que se reúnem na casa de Filemon. Como é maravilhoso! Como é maravilhoso! O homem que confia na oração dos santos, aquele que agora que passou por experiências que poucos homens passaram nessa terra, que viveu e viu coisas que a muitos foram escondidas, diz para aquela jovem congregação, para aqueles gentios, muitos gentios que se converteram agora ao Evangelho, que provavelmente tinham outra religião, que provavelmente não compartilhavam da mesma fé judaica e que o apóstolo Paulo foi ensinado, ou coisa do tipo, mas que agora escreve também a esses irmãos, essa jovem congregação, por meio das orações de vocês, eu espero ser restituído, ou seja, ser liberto, quem sabe. Esse homem, que como nós vimos nos versículos anteriores que nós lemos, que está intercedendo a todo instante pelas igrejas, pelos homens e mulheres que têm se reunido nessas igrejas, pelos seus discípulos, filhos amados, pelos seus amigos. Agora, diante desta jovem congregação, também diz: eu tenho fé nas orações que vocês têm feito por mim. Eu confio que o Senhor pode mudar a minha história onde eu estou agora, porque eu confio não no poder da minha oração, não porque eu sou o apóstolo Paulo, não porque eu oro para A e B e C, não porque quando eu orei cegos viram ou outros foram curados ou coisas do tipo, não porque eu tenho mais unção, a unção do apóstolo está sobre mim, não porque a unção que está sobre mim é especial ou coisa do tipo, não, porque eu confio na oração de vocês, porque eu confio na intercessão de vocês, porque eu sei que a minha oração sobe ao Pai assim como a oração de vocês sobe ao Pai, porque vocês têm sido destemidos na presença de Deus, porque vocês têm se portado como homens e mulheres que verdadeiramente foram transformados pelo Evangelho, regenerados pelo Espírito, vivificados pelo Espírito Santo, e têm se apresentado como homens e mulheres santos na presença de Deus, buscado a viver o verdadeiro Evangelho, buscado a praticar o amor de Cristo na vida dos outros. E a oração de vocês me fortalece
A oração de vocês serve para mim, para o apóstolo Paulo. Ela muda também a minha vida. Ela afeta na minha fé. Eu sinto a intercessão de vocês por mim e eu creio nela. Às vezes, nós nos pegamos correndo de um lado para o outro, procurando homens e mulheres de Deus para que possam orar por nós, bateram de porta em ministérios, atrás daqueles que poderiam interceder pelas nossas vidas, mas nos esquecemos que o véu foi rasgado e por meio de Cristo Jesus o acesso ao Pai foi liberado. E que assim como o apóstolo Paulo tinha fé no poder da oração, nós também precisamos praticar isso. Precisamos buscar essa cultura de oração nas nossas vidas. E mais do que em busca única e exclusivamente de atender os nossos anseios e os nossos pedidos. Talvez começar a nos lembrar dos irmãos e irmãs tão amados e queridos que nós temos. E começar a dar graças a Deus por tudo aquilo que o Senhor tem realizado na vida deles de forma tão poderosa. Esse acesso que foi liberado por meio de Cristo Jesus até o trono do nosso Pai Celestial aconteceu por um propósito, para que tenhamos intimidade com Ele, para que possamos contar a Ele, se alegrar, se regozijar com os santos filhos e filhas, com os nossos irmãos e irmãs diante do nosso Pai. Como filhos e filhas que correm diante do Pai para contar as boas novas que estão acontecendo na família, para contar as coisas graciosas e maravilhosas que têm sido realizadas por meio do poder do nome de Cristo Jesus, por meio da ação do Espírito Santo no meio da família. Eu tenho comigo que o apóstolo Paulo tinha uma noção clara da ação dessa intercessão, dessa oração pelos santos, pela vida dos outros. Muito por conta também da sua conversão. É óbvio que o apóstolo Paulo era um homem já temente a Deus no que tange a conhecer a Deus por causa da sua história e sua tradição judaica que ele tinha. Mas quando a gente aprende ou pergunta para alguém ou tenta entender como que a pessoa se converteu, como as coisas aconteceram, a gente começa a entender um pouco de por que ela vive e caminha desta forma. Da forma que Deus age no meio da conversão, ela revela muito de como a gente caminha depois com Deus também. E quando a gente vai ler lá em Atos, capítulo 9, vamos até ler aqui, Atos, capítulo 9. Atos 9, versículo 1. Atos 9, capítulo 1, fala sobre a conversão de Saulo, que é o apóstolo Paulo, né? Vamos ler aqui uns versículos para a gente meditar um pouquinho sobre isso. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Então, essas ameaças e também morte e violência que o apóstolo
que na época era Saulo só, né, praticava, era contra os discípulos do Senhor. Então tinha um alvo específico. Dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho era como os evangélicos, os cristãos era conhecido na época. Assim, homens como mulheres, veja, ele perseguia tanto homens como mulheres, era um homem implacável. Os levasse presos para Jerusalém. Então, o que o apóstolo Paulo estava buscando era uma carta com autorização para sair de Jerusalém, porque as perseguições em Jerusalém tinham espalhado o povo estava fugindo para as cidades vizinhas. E ele, não satisfeito de ter espalhado o povo de Jerusalém, do caminho, que eram os evangélicos, vamos dizer assim, os cristãos, não só satisfeito por ter espalhado os cristãos de Jerusalém, ele começou a perseguir para as cidades vizinhas. Ele queria uma carta que o autorizasse, é isso que ele consegue. E ele sai, então, perseguindo. E um dos caminhos que ele vai seguir é esse, versículo 3. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, se você pegar o mapa do período bíblico, você vai ver onde está Jerusalém e onde está Damasco. Não é para quem está em Londrina que ele foi ali em Cambé, não. Foi longe, meu irmão. Não é quem está em Maringá foi em Sarandi, por exemplo, não. Foi longe. Atrás do pessoal. E olha o que diz. Subitamente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Veja que Jesus, que apareceu para ele aqui, não pergunta a ele: Saulo, Saulo, por que você persegue os meus discípulos? Saulo, Saulo, por que você persegue os cristãos? Saulo, Saulo, por que você persegue homens e mulheres que me seguem? Não. A pergunta do Senhor é: por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi, presta atenção na resposta de Jesus agora: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mais uma vez, Jesus agora se apresenta e diz: eu sou Jesus que falo contigo. E não só o que fala contigo, mas a quem você tem perseguido. Não são os meus discípulos, não são os cristãos, mas sou eu a quem você tem perseguido. Porque ao persegui-los, você me persegue pessoalmente. E aqui a gente já começa a ter uma revelação, vamos dizer assim, não uma revelação diferenciada do que a Escritura já diz, mas uma revelação daquilo que o apóstolo Paulo vai entender sobre o que é ser um discípulo de Cristo, inclusive. E Jesus diz: mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver. E guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Este esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Olha o versículo 10 agora. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor, numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem
quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperasse a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Presta atenção nesses textos. O apóstolo Paulo, que não era apóstolo Paulo ainda na época, Saulo, sai perseguindo os cristãos. Mas ele tem um encontro com Jesus, literalmente, em que Jesus lhe diz: você não persegue os discípulos, ou filhos, ou filhas, ou irmãos, você me persegue. Então, Saulo naquele instante já entende que quando você está com Cristo, você faz parte de Cristo e você é um com Cristo. E que a partir daquele momento, você não está mais sozinho. Você já não caminha mais sozinho neste mundo. E ainda que você seja perseguido, ainda que pareça que muitos se levantem, que haja uma grande perseguição e que a situação seja contrária, ainda assim, Cristo intercede por você. Intercede por nós. Intercede por mim. E quando você começa a entender isso, que é alguém que intercede por nós, que está com os olhos postos sobre as nossas vidas, que o seu ouvido está atento à nossa oração, ao nosso clamor, e que ele age em nosso favor, você passa a compreender que nunca mais você estará sozinho na sua vida, e que aquele que nos chamou é poderoso para nos guardar. Quando o apóstolo Paulo tem essa, vamos dizer assim, quando ele tem essa experiência com Cristo, e quando ele vai orar pelas suas igrejas, orar pelos seus irmãos, orar pelos que estão sendo trazidos para a família, ele ora com essa verdade no coração. Ele dá graças a Deus, dá graças a Jesus Cristo, porque ele sabe que a partir daquele momento que aquelas pessoas foram atraídas e compradas e lavadas com o sangue de Cristo, que foram regeneradas e que agora estão no processo de santificação, vivendo com Cristo, vivendo por meio do Espírito Santo, eles já não estão mais sós, e aquilo alegra o seu coração, porque ele sabe que independente das perseguições, independente das lutas, independente dos Saulos que possam se levantar contra a vida deles, eles nunca mais estarão sós. Ainda que ele não esteja mais com eles, ainda que a distância os separe, nenhuma distância pode separar-nos de Cristo Jesus. Essa confiança que ele ora, essa certeza que ele intercede, para que Cristo esteja com eles, para que Cristo caminhe com eles, para que Cristo ande com eles, para que Cristo esteja com eles dia e noite, para que eles não esmureçam na fé, porque Jesus Cristo é com eles. E olha que ele tem esse relacionamento com Cristo, ele passa a ter esse momento com Cristo. Ele está lá 3 dias e 3 noites sem comer nada, orando para Deus, tentando entender o que está acontecendo, porque ele sabia quem Deus era. Ele havia lido o Pentateuco, havia lido os profetas, havia lido os livros de sabedoria, havia sido ensinado aos pés de Gamaliel, conhecia muito bem as Escrituras, conhecia Deus, mas agora ele está sendo confrontado por tudo aquilo que ele crê, dizendo: eu lutei, fui contra,
e agora fui confrontado por aquele que se disse o Cristo, o Messias, aquele que nós aguardávamos, e agora eu estou confuso. Deus, o que é que está acontecendo? E Deus diz a ele, ou mostra a ele, numa visão, que um homem chamado Ananias chegaria até aquele lugar e colocaria a mão sobre ele, ele seria imediatamente curado da cegueira que ele estava. E assim como ele teve a visão e como Deus revelou a ele, aconteceu. A oração que você consegue imaginar a angústia dessa oração do apóstolo Paulo? Como que a mente dele borbulhava para entender o que estava acontecendo. A ponto dele dizer, eu não quero comer. Eu não consigo. Eu não posso parar para me alimentar enquanto isto não se revelar a mim. Enquanto eu não compreender o que está acontecendo aqui. Porque eu acabei de ter um encontro com Jesus. E eu perguntei, mas quem és tu? Porque eu não estou perseguindo você, eu estou perseguindo os cristãos. Mas ele diz, eu sou Jesus. A quem tu tem perseguido? E agora eu estou, minha cabeça está borbulhando, porque não é possível que eu não tenha enxergado isso. Não é possível que eu tenha lido no Pentateuco, lido nas Escrituras, lido nos profetas, e não tenha conseguido perceber o que eu estava fazendo. O que estava acontecendo. Mas quando Ananias chega, e aquilo que lhe foi revelado em meio à oração acontece, não só as escamas, vamos dizer assim, físicas dos olhos do apóstolo Paulo caem, mas inclusive as espirituais são rompidas. E o apóstolo Paulo passa a entender quem Jesus era. Que ele era verdadeiramente o Messias. E ele tinha uma ideia de quem era o Messias porque os profetas revelavam. Ele não sabia que era Jesus, filho de José e Maria, como eles diziam, né? Não és tu, filho do carpinteiro, filho de Maria? Mas agora a revelação lhe é dada por completo. E quando ele entende isso, que este é Jesus e que ele ainda vive, e não só vive, mas ele protege os seus. Ele é capaz de parar um homem e de aparecer e cegar um homem se for necessário, para que ele compreenda e dizer, você não persegue a estes, você me persegue. É a mim que você persegue. Quando esse entendimento entra na mente dele, é por isso que ele escreve e ora e dá graças a Deus, porque ele sabe que a partir do momento que aqueles homens, sejam os filipenses, os colossenses, os de Efésios, sejam os romanos, sejam gentios, judeus, sejam, enfim, livres e escravos, homens e mulheres, sejam quais sejam, que encontraram a Cristo, que encontraram e receberam a palavra e agora foram reavivados e vivem agora uma nova vida, esses nunca mais estarão sós, nunca mais padecerão sozinhos, mas eles agora têm a Cristo Jesus que os guarda, que os protege, e o que ele faz diante dessa informação tão importante é dar graças a Deus, porque mais homens, mais mulheres, judeus, gentios, de todos os cantos do mundo, estão encontrando um Senhor que os guarda, que os protege, que os livra de todo mal, que os acompanha em prisão ou em soltura, que não importam as dificuldades que venham passar, que não importam as lutas que venham travar nessa terra, que não importam a falta que venham ter de N coisas nesta terra, nunca estarão mais sós.
Isto agrada o seu coração, alegra o seu coração, a ponto dele colocar, expressar nas suas preces dia e noite e escrever e manifestar aos seus filhos amados, como ele fez a Filemão. Ele não só confia na sua oração. É incrível porque esse homem, Ananias, tão simples, é quem é convocado por Deus para cumprir essa missão tão maravilhosa de trazer o Evangelho até o apóstolo Paulo. Foi a oração de Ananias que derrubou as escamas de Saulo. A oração daquele homem simples, que nós não vamos ver mais relatos nas Escrituras. Como é que o apóstolo Paulo não poderia confiar na oração dos justos? Como é que ele não poderia exclamar, como ele exclamou em Filemão 22? Pois espero que por meio das orações de vocês eu lhe seja restituído. Porque ele sabe que foi por meio das orações dos santos que Jesus o parou no caminho a Damasco. Foi por causa da oração daqueles que estavam sofrendo por causa da perseguição de Saulo, que estavam sendo vítimas da brutalidade dele e que provavelmente clamavam a Deus pedindo: Senhor, nos livra da mão de Saulo. E o Senhor se pôs entre Saulo e os seus em prol daqueles que clamavam. Como é que ele não vai acreditar? Como é que ele não vai ter fé? Porque foi por causa da oração desses santos, inclusive homens que sabem, até Ananias, que o Senhor Jesus parou Saulo e questionou ele: por que é que você me persegue? É por isso que ele diz: eu espero que por meio das orações de vocês eu lhe seja restituído em Filemão. É por isso que ele vai dizer em tantas outras cartas que sabe e recebe com alegria as orações dos outros irmãos, porque ele sabe a quem esses irmãos estão clamando. Ele sabe que o véu se rasgou, que o acesso ao Pai está posto e que a oração dos santos agrada o coração do Pai e que o Pai se move em prol deles. É por isso que ele diz: olhem por mim, preparem um lugar para mim e orem por mim para que eu possa estar com vocês. Porque ele confia tanto que ora e recebe as orações. Para a gente ir encerrando, a gente poderia até, quem sabe, abrir um pouco mais, falar um pouco mais. Mas, queridos, nós que fomos chamados a essa coisa maravilhosa que é o Evangelho, precisamos nos atentar ao propósito que Deus tem para cada um de nós. Nós falamos sobre o amor de Cristo aqui. Nós falamos sobre a comunhão, sobre a cooperação. Nós falamos aqui sobre o fato de sermos livres em Cristo Jesus e de como Cristo transforma as nossas algemas em coisas proveitosas, como ele transforma, como ele é a coisa mais essencial da qual nós estamos dispostos depois a, enfim, fazer muitas coisas. Mas hoje nós falamos sobre a importância da nossa intercessão e oração uns pelos outros. Uns pelos outros. E que nessa noite isso possa entrar no seu coração. E mudar a sua e quem sabe a minha também postura nesse sentido. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos nessa noite por tudo que o Senhor tem nos ensinado nesses dias
nessa carta maravilhosa, Filemão, te pedimos, Senhor Jesus, derrama das tuas bênçãos. Mas mais do que isso, Senhor, dá-nos sabedoria e discernimento, ó Deus, na sua Escritura, na nossa vivência como cristãos. Ensina-nos a orar. Ensina-nos, Pai, a orar. Ensina-nos a nos alegrar, a sermos gratos diante das nossas orações. É o que nós te pedimos, Pai. Eu oro por cada um dos teus filhos e filhas, Senhor, que participam conosco nessa noite, à distância. Que a tua presença seja real e verdadeira na vida deles, transformadora. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Uma ótima quarta-feira aí, finalzinho de quarta. Até semana que vem. Tchau, tchau.